Bem, angelologia é o estudo sobre anjos, tá? Na teologia, o ramo que estuda os anjos. Isso inclui anjos e demônios. Eu escolhi esse tema, o Rodrigo me convidou para uma palestra. Vamos pensar algo relacionado a São Tomás. São Tomás é um doutor angélico, né? Porque ele, na Suma e em outras obras também, ele fala muito. Ele tem um tratado praticamente sobre os anjos. Só que esse tratado de São Tomás, ele tem muito pouca coisa que é original de São Tomás, né? Ele simplesmente pega toda a tradição teológica anterior a ele e coloca respondendo às dúvidas e faz todo aquele tratado sobre os anjos. E eu pensei, mas será que esse tema é importante, sagrado? Alguém falar sobre anjos, o que tem a ver isso? É um tema, pode parecer chato e pode ser mesmo, né? Mas é claro que há uma importância, porque nos últimos 3 anos eu andei estudando bastante sobre isso, até por isso eu resolvi falar sobre isso, porque eu vejo que é um tema muito mal falado, né? Todo mundo sabe um pouquinho de anjos, mas e principalmente demônios, né? Mas se fala muita bobagem sobre o assunto, né? Até mesmo, infelizmente, nos livros, né? no meio católico, até professores, padres, pouco conhecimento tem do assunto. Então eu estou na metade do trabalho sobre esse estudo. Até onde eu pretendo chegar aqui, que é somente até antes de Jesus Cristo, né? Depois tem toda uma parte do Novo Testamento, São Tomás. Então hoje eu não vou falar sobre a angelologia de São Tomás por causa disso. Eu quero descobrir de onde vem a fé sobre os anjos, de onde ele tomou isso, porque isso aparece na Bíblia, é simplesmente jogado. O assunto é jogado como se todo mundo já soubesse, né? E então vamos lá, preparei aqui uma sequência. As dificuldades de falar sobre isso começam sobre diversas crises que nós temos atualmente, né? É isso que eu já falei um pouco, assim, não interessa falar sobre anjos, isso é um assunto que não diz respeito ao nosso dia a dia, isso não tem nada a ver. Então essa crise metafísica, espiritual, assim, tem utilidade falar sobre isso? Não tem utilidade nenhuma, mas é um assunto que deve ser conhecido, né? Mas no nosso tempo se pensa mais sobre a utilidade das coisas e não no conhecimento dela. E onde falta essa visão metafísica transcendente, começa a surgir a superstição, né? A gente vê isso na história. Vem um tempo de grande espiritualidade, depois vai morrendo a espiritualidade, surge aí ateísmo, não sei o quê, e depois volta a espiritualidade. Sempre esse movimento, vai e volta. E nessas indas e vindas que aparecem as superstições, eu coloquei aí também a magia, né? Magia no sentido das pessoas quererem dominar o assunto em benefício próprio, né? Isso que é magia, dominar as forças espirituais em benefício próprio. Há uma crise de linguagem, né? Que é um assunto que pouco diz respeito ao nosso vocabulário do dia a dia, e uma crise na pesquisa, né? Porque é um assunto que gera curiosidade, sim, mas não temos muitas fontes de pesquisa sobre isso. Falta rigor teológico e científico nesse assunto. Então, eu começo essa minha pesquisa nos primórdios da religião. Os anjos aparecem, ou melhor, os seres espirituais aparecem em praticamente todas as religiões de todos os tempos, desde os primórdios da humanidade, né? Então é um fenômeno universal.
E há também um mito sobre as religiões primitivas que falam que no início era só politeísmo que existia. Todo mundo acreditava em vários deuses, depois que veio o monoteísmo. Mas há pesquisadores que falam o contrário. Primeiro surge um monoteísmo, né? A crença em um ser único e superior, mas que permite a existência de outros seres que não são deuses, são outros seres espirituais. Então, há um monoteísmo primitivo que crê em seres intermediários, né? Aquela história dos semideuses. Então, no fundo, existe um monoteísmo primitivo, né? E também a experiência do mal é um fenômeno universal, né? Todas as religiões pensaram a questão do mal. E na teologia, na ciência da religião, se chama isso de processo de revelação natural, né? São os povos, as pessoas que vão tomando consciência que existe um mundo espiritual, que existe Deus, que existem outros seres, que não existe só este mundo aqui material, né? Essa é a revelação natural. As pessoas vão tomando consciência disso. E os primeiros relatos que a gente tem desses seres espirituais é justamente no Antigo Oriente Próximo, né? Aquela região lá dos semitas. Já temos a crença numa casa cósmica. Eles pensam o universo como uma casa mesmo, né? Onde há compartimentos, há seres distribuídos em diversos patamares. E isso também em outras regiões aparece. Entre os babilônios e assírios, há relatos de guerras de deuses, né? Ou de seres espirituais. E é até interessante que lá, nessas religiões, eles colocam a origem dos homens nessas guerras entre deuses, né? Há um relato que um deus mata o outro lá, e do sangue que escorre desse outro deus cai na terra, e dessa terra umedecida com o sangue de um deus é que surgem os homens. A gente vai notando algumas coincidências aí. E também lá aparecem a questão do princípio bom e o princípio mal, né? Essa dualidade, bem e mal, sempre na maioria das religiões aparece. E eles falam inclusive dos homens, né? Os homens têm um princípio bom e um princípio mal. Só chamar a atenção aqui de novo que isso eu estou falando das religiões antigas, não é exatamente o que a gente crê. Essas religiões falam também de espíritos que povoam os ares, né? Espíritos, já tinha essa noção. O que é espírito? É algo invisível. Espírito vem de sopro, né? Então eles acreditavam em seres invisíveis, mas que estão por aí. Aí essa noção do ar, os seres que povoam os ares. E nessas religiões também são esses seres que são responsáveis por calamidades, fenômenos naturais, tudo controlado por espíritos. Essa noção da casa cósmica, do universo inteiro regido por forças espirituais. E aqui, lá nessa região da Assíria, aparece um ser muito interessante chamado de querube ou caribu, de onde vêm nossos querubins. Essas aí são esculturas da capital assíria do século IX a.C., talvez uma das mais antigas representações de seres espirituais. Está hoje no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. O que eram esses querubins? Eram esses seres aí, mistura de animal com cabeça de gente, que eram guardiões dos templos, dos palácios, né? Isso a gente vê muito.
Aí ele, outra figura também de um querube, é um animal alado, né? Seria um corpo de leão ou de boi com asas e cabeça humana. E aí outra figura, mesma coisa. Também tem umas asinhas lá. Corpo de touro, cabeça humana. Bem, vamos para o Egito agora. No Egito também aparece a questão de espíritos maus. Existe um inferno na mitologia egípcia, que é uma corte, né? Existe lá toda uma hierarquia de seres espirituais nesse inferno. Na Pérsia também há um deus bom e um deus mau, e existe 7 que eles chamam de santos imortais, que seriam o que a gente chamaria hoje de arcanjos, né? 7 santos imortais, e um deles tem o nome de Asmadeva, que deu o nosso Asmodeu, que aparece na Bíblia. Bem, vamos então para o Antigo Testamento. Isso tudo que a gente falou antes é antes do Antigo Testamento. O Antigo Testamento surge do século 10, 9, 8 para frente, antes de Cristo. E a gente viu lá que já existiu o querube antes do século 9. No Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo. Falei fora de ordem, mas vocês sabem, né? Não existe angelologia no Pentateuco. Existem anjos? Tem, mas calma lá, a gente vai explicar. Por que não existe angelologia? Não se fala muito em anjos. A religião mais antiga dos hebreus no Antigo Testamento, ela tem um caráter temporal. Percebe na leitura do Antigo Testamento que eles estão muito preocupados com a descendência, com o lugar, né, com a terra prometida. Eles estão preocupados com este mundo, né? Por isso a importância da família, dos filhos, de garantir descendência, de chegar na terra prometida. Então eles buscam uma estabilidade, prosperidade nesta vida. Inclusive não se fala de pós-vida no Antigo Testamento, muito pouco. Não se fala depois que morre o que acontece, muito pouco se fala. Há aquela questão que o castigo e a recompensa é nesta vida. É nesta vida, no Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu coloquei alguma referência aqui. Depois eu leio. O pós-vida é o esquecimento, né? Morrer sem ter filhos era a desgraça total, porque acabava. Não tinha perspectiva de pós-vida no Antigo Testamento. Agora, vocês vão falar, não, mas aparece lá uns anjos no Antigo Testamento. Tá, vamos chegar lá. No Gênesis, por exemplo, a gente tem várias referências a mitologias circunvizinhas, né? Daquilo tudo que a gente pincelou antes ali. O oceano primordial caótico, né? No princípio havia o quê? No segundo Gênesis, trevas. Havia um oceano que Deus soprou sobre ele, né? Essa visão já aparecia na Babilônia, né? Do oceano primordial caótico, do caos. À noite, essa escuridão também das trevas aparece na Fenícia. Esse Baal aí não é o Baal da Bíblia, não, que seria com L. Outros autores escrevem somente Baal com U para não confundir. Esse Baal aí é noite. É uma deusa, na verdade. E essa deusa Baal,
essa noite paira sobre um ovo cósmico, né? O universo seria um ovo que a Baal vai chocando até eclodir, né? E a serpente, aquela que a gente vê no Gênesis, era uma divindade cananeia, inclusive uma divindade da fertilidade. E por coincidência ou não, o nome cananeu para essa serpente era Shaitan. Parece com algum nome conhecido aí? Aí eu reafirmo aqui que não há, antes do exílio, né, que se deu em 538 a.C., qualquer angelologia ou demonologia. Havia preocupação de se combater a idolatria e incutir o monoteísmo, né? Se falasse de outros seres espirituais, poderia inclusive se confundir com essas divindades estrangeiras. Então, não aparece antes do exílio esses seres espirituais. Só para lembrar aqui que em árabe Shaitan quer dizer demônio. Exato. Os nomes são sugestivos, né? Tá, então vamos falar sobre os anjos que aparecem no Antigo Testamento. Então, quando aparece anjo no Antigo Testamento, vocês podem saber, o texto é posterior ao exílio. Se alguém não tem essa noção, os livros bíblicos eles não têm uma cronologia definida conforme eles estão. Gênesis é mais antigo? Não. Gênesis tem extratos, trechos muito recentes, né? Os livros são construídos aos poucos. Existem redatores, depois o pessoal vai copiando, compilando, juntando até formar os livros bíblicos. Então há trechos antiquíssimos e há trechos muito recentes nesses livros. Por isso é muito comum a gente estar lendo, se a gente pega o livro para ler na sequência, pula de um capítulo para o outro, muda completamente o assunto, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Gênesis mesmo, Gênesis 1 e Gênesis 2 fala sobre o quê? Sobre a mesma coisa. Gênesis 1 fala sobre a criação, Gênesis 2 fala sobre a criação também. Duas perspectivas diferentes. São dois textos diferentes que foram juntados depois. E também vale lembrar que a questão de capítulos e versículos, isso é recente, né? Isso foi a igreja que fez, um monge lá no século XVI, 13, 14, por aí, que foi colocando capítulos, depois versículos. Anjo significa mensageiro, né? Anjo, o nosso vocábulo anjo vem do latim e do grego, angelos, é mensageiro. No hebraico também a palavra era malak, né? Malak, mesmo sentido, é mensageiro. Tanto isso é verdade que no tempo de Jesus existia uma seita judaica chamada de saduceus. Jesus tem lá seus embates com os saduceus. E nós temos notícia disso tanto nos evangelhos quanto nos Atos. São Paulo é que fala, lá em Atos 23:8, que os saduceus não acreditavam nem na ressurreição, nem nos anjos. Vale lembrar também que São Paulo era um fariseu. Então ele conhecia bem tudo isso aqui que eu estou falando. E ele afirmava que os saduceus não criam nos anjos. Por quê? Saduceus era uma seita que só aceitava o Pentateuco, mais nenhum outro livro, e não aceitava nenhuma tradição oral, era só o texto, somente o texto. Então aquelas tradições judaicas que tinham tudo, eles não aceitavam. Então eles não acreditavam em anjos, porque a história toda dos anjos é tradição oral judaica, que a gente vai ver aqui. A primeira referência a anjo que a gente tem é querubins, aparece em Gênesis 3, que é quando se expulsa Adão e Eva do paraíso, se diz que Deus coloca 2 querubins com espadas flamejantes guardando as portas do paraíso.
já vimos de onde vêm os querubins, né? Então, eram guardiões. Era aquela imagem que a gente viu lá, 2 querubins guardando as portas do paraíso. A gente não vai considerar isso como anjos aqui, né? Era só uma imagem para dizer que o paraíso estava protegido, lacrado, ninguém mais voltava naquele paraíso. Depois aparece o termo malak, né? Que é mensageiro, enviado, em Gênesis 16. E sempre acompanhado de um qualificativo, né? Anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé, ou o seu anjo. Se a gente traduzir isso, a gente entende muito bem. É um mensageiro de Deus, um enviado do Senhor. É bom a gente sempre traduzir isso para entender a mensagem que está por trás. Porque hoje, se a gente fala anjo, a gente tem ideia do ser espiritual, e nem sempre foi assim. Por exemplo, em Êxodo 23, 20, aparece um anjo que parece ser distinto de Deus. Aí já começa a mudar a história. Eis que vou enviar um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. Mas a ação desse anjo é a ação do próprio Deus, né? Um pouco adiante, no versículo seguinte. Respeita a sua presença e observa a sua voz, pois nele está o meu nome. Aquela famosa passagem da revelação do nome de Deus na sarça ardente a Moisés. Quem que aparece na sarça ardente? A gente fala que é Deus que apareceu, né? Mas leia o texto diz: o anjo do Senhor apareceu numa chama no meio da sarça. Então quem que apareceu? Foi Deus ou foi um anjo? Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Coloquei esse trecho só para pensar. Quando aparece anjo, o autor está querendo dizer a presença de Deus. Em outros trechos que nas nossas traduções costuma aparecer como anjo, no original aparecem homens. O texto diz homens. Por exemplo, no caso lá de Sodoma, né, aparecem 3 homens, dos quais 2 vão a Sodoma. E o restante da história vocês conhecem. O pessoal da cidade queria pegar os 2 homens lá. Os nossos textos já traduzem por anjo, mas o texto está dizendo homens. E também tem aquela história do Jacó e o anjo, em Gênesis 32. Fala que Jacó... Primeiro, no início do capítulo, fala que Jacó estava indo para uma região e se depara com 2 homens. Aí ele nomeia aquele local como Maanaim, que é 2 campos. Essas histórias, está tudo muito misturado ali. O autor quer simplesmente explicar a origem do nome dos lugares, das pessoas, das coisas. E esse episódio, mais um pouco à frente, no capítulo, fala que Jacó foi dormir e ele dormiu, mas lutou a noite inteira com um homem. O texto diz homem. Aí de manhã ele acorda cocheando. Então ele fala assim, então não foi um sonho. O homem me feriu a coxa. Os nossos textos já traduzem por anjo. E é daí que vem o nome que vai ser mudado. Jacó muda o nome para Israel. O que significa Israel? É aquele que luta com Deus. Tá vendo? A história é colocada para explicar a origem do nome. Bem, falar de anjos, a gente tem que falar de demônios também, porque, já adiantando, é a mesma natureza, né? Uma natureza angélica boa que se tornou má. Satã no Antigo Testamento aparece primeiro em Crônicas 21. Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Zacarias 3:1. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor.
Satã estava à sua direita como acusador. E Jó, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Primeiro, notem que esses textos já são mais recentes, né? Pós-exílicos, todos eles. Então já aparece a figura do Satã. Mas vejam só que esse Satã aí ainda não é o nosso Satã, né? Ele é um membro da corte de Deus. Isso fica muito claro no texto de Jó, que está lá o Satã conversando com Deus. Ah, mas esse Jó aí, ele é bom porque ele tem bens. Se a gente tirar isso dele, ele vai blasfemar. Então Deus fala, então vai lá. Nos outros é a mesma coisa. Esse Satã que se investe contra Israel, ele é apenas um membro da corte de Deus que serve de o que a gente chama hoje de exatamente advogado do diabo, né? Fazer um papel de acusador. E o que significa Satã? Satã é exatamente isso, acusador, inimigo, divisor, né? Satanás é a mesma coisa, isso veio, o grego depois transformou em Satanás, mas no mesmo sentido. E diabo também é a mesma coisa, é só uma tradução para o grego, né? Diabo é aquele que separa. Então é tudo sinônimo, a gente não pode pensar assim, Satã é uma coisa, diabo é outra, Satanás é outra. Não, é tudo o mesmo personagem. Aparece no Pentateuco aparece um Satanás, mas as nossas traduções não escrevem Satanás. Por quê? É um anjo do Senhor. Aparece em número 22. Na história do Balaão e a mula. Por que a mula empacou lá assim? Porque ela viu um anjo. Mas o texto hebraico diz, né, que o Senhor irritou-se com sua partida de Balaão, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho como obstáculo. O texto hebraico diz exatamente, Satã, né? Obstáculo. Satã é um obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos, a jumenta vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. Então é Deus que enviou esse Satã aí para tentar impedir o Balaão de ir embora. Os nossos textos já não colocam Satã por isso, para não causar confusão mesmo, né? Mas meio que Satã é esse que é Deus que está enviando. Ficou pequeno aí para ler, né? Mas eu vou. Agora aparecem outras figuras nos textos que se referem a entidades malignas, né? Mas os nossos textos atualmente fazem traduções. Por exemplo, esse de Deuteronômio 28 aí, o Senhor te ferirá de fraqueza, febre, inflamação, febre ardente, secura, carbúnculo e amarelão. São 7 doenças, 7 nomes, que no original são 7 nomes de divindades pagãs, divindades malignas dos arredores lá. Então, o texto está dizendo que Deus ferirá aquela pessoa que ele está amaldiçoando aí com esses 7 espíritos malignos. Mas a tradução coloca aí o tipo de doença que eles trazem, né? Jó também tem um texto que fala disso, né? Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens, farás um pacto com as pedras do campo. Na tradução a gente não vê, né? Mas na verdade é um jogo de palavras, né? Pedras do campo com o Senhor do deserto, que eram divindades também. E os animais selvagens viverão em paz contigo. Quando a gente lê isso hoje, a gente faz a menor ideia que está
rirás das calamidades, da fome, não temerás as feras, fará um pacto com as pedras. Isso não diz nada para a gente. Mas o autor estava dizendo para os seus destinatários mais imediatos sobre essas divindades dos arredores. No Salmo 90 também aparece: tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. O que é a flecha que voa à luz do dia? Nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Tudo isso é nome de demônios cananeus, no original. E é interessante que é tudo fenômeno natural, assim, né? Nesses demônios cananeus aí. Terrores noturnos. Vocês já ouviram aquela história do demônio da meia-noite? Que é 3 horas da madrugada é a hora do demônio. Isso é antigo, Isso aí já fala. É o mal que graça ao meio-dia. É o sol a pino que desmaiava as pessoas. Eles achavam que eram os demônios. Terrores noturnos. Hoje tem um nome. Na medicina, terror noturno tem um nome aí. A pessoa fica paralisia do sono, né? Não tem isso? Tem gente que até hoje fala que é demônio, que paralisa a pessoa. Bem, e o termo demônio vem do grego, né? Daimones, então já é um termo muito mais recente, né? Que no grego, entre os gregos, existiam os daimones, né? Que eram seres intermediários, né? Entre as divindades, forças também desconhecidas. Tudo que era força desconhecida, que não era nem de deuses nem dos homens, eram dos daimones. Isso para os gregos. Quando se traduz a Bíblia, na Septuaginta, lá século II a.C., então, aonde apareciam esses antigos demônios, cananeus, etc., a Septuaginta traduz tudo por demônios, daimones. Então, onde tinha lá, por exemplo, aí, Isaías 13, 21, aparecia os sátiros. Existe uma entidade chamada sátiros lá, que era uma espécie de bode peludo lá. A Septuaginta traduziu por demônio. Onde era sátiro, virou demônio. Onde tinha aqueles nomes todos lá, era demônio. Levítico também aparece os sátiros. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos sátiros. Nos nossos textos hoje, a maioria está demônios, por influência do grego. Deuteronômio: sacrificaram aos gênios que não são Deus, a divindades desconhecidas, novas, recém-chegadas, que vossos pais veneraram. Salmo 105. Imolaram os seus filhos e suas filhas aos touros alados. Era termo no hebraico. No grego virou demônio. Derramaram o sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que aos ídolos de Canaã sacrificaram. Aí já explica, eram ídolos de Canaã. As traduções colocam demônios. Isaías 65. Quanto a vós, desertores do Senhor, que haveis esquecido meu monte santo, que preparais a mesa para Gad, Gad era um deus arameu, e encheis a taça de vinho aromatizado para Meni, que era um deus do destino. A Septuaginta transforma os dois nomes em demônios. Salmo 95. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais fores, não passam de ídolos. No hebraico, a palavra diz coisas vãs. Na Septuaginta, diz demônios. Esse texto do Salmo 95 é repetido no Novo Testamento. Os deuses dos pagãos são demônios. É dito isso. No hebraico se dizia, os deuses dos pagãos são coisas vãs, são nadas, não serve para nada.
Tá vendo que muda completamente o sentido quando você vai traduzindo uma coisa atrás da outra? Bem, agora temos um período chamado de intertestamentário. O Antigo Testamento terminou de ser escrito por volta do ano 200, no máximo 150 antes de Cristo. Então, de 150 até o ano 50 depois de Cristo, que é quando começa o Novo Testamento, temos aí praticamente 200 anos sem nenhum escrito na nossa Bíblia. Então, é chamado de período intertestamentário. Ora, mas muita coisa foi escrita. Mas é o que a gente chama de apócrifos. Não os apócrifos cristãos ainda, mas os apócrifos judaicos. Agora, nesse período, a gente tem que lembrar da história também, que é o período helenista, começa o período helenista, né, dos gregos invadindo a região da Palestina, e próximo ao tempo de Jesus começa o período romano. Então já temos aí mais dois povos se misturando nessa história toda aí. Nesse período helenista intertestamentário, tem inclusive a história, o livro dos Macabeus lá, que conta um pouco dessa história. O que é a guerra dos Macabeus lá? Eram judeus piedosos ou mais fundamentalistas, né, os Macabeus, que não aceitavam a influência helenista. Então existiam os judeus que aceitavam de boa a influência dos gregos e existia esses outros judeus que não aceitavam. Começa então uma briga entre esses dois grupos. E vão surgindo essas disputas e dissidências internas ao judaísmo. E existem praticamente aí três grupos principais nesse período e outros pequenos grupos. Tem os asmoneus, que são desses macabeus. Os fariseus aparecem aí nesse período. O Novo Testamento já começa com os fariseus, né? De onde que eles surgiram? Surgiram nesse período aí, depois de 150, dessa briga toda aí. E os essênios? Os essênios eram uma comunidade como se fosse monástica, né? Saiu do meio daquela bagunça toda, nós vamos viver fora da cidade, vamos separar desse povo. Era uma comunidade separada mesmo, mas separada. Nessa disputa entre os judeus, eles percebem uma coisa aqui, explicando sociologicamente falando. Bem, o que está provocando essas disputas entre nós, essas brigas internas? Não é povo vizinho atacando a gente mais. A gente está num período de relativa paz. Essas brigas só podem ter uma causa invisível, espiritual. Os essênios, principalmente, constroem toda uma história sobre anjos para explicar as origens do mal e das disputas entre eles, entre os judeus. Uma das primeiras coisas que eles fazem, e isso a gente tem muitos relatos hoje por causa das recentes descobertas, principalmente em Qumran, né, que foi na década de 1947, se não me engano, foram feitas descobertas em cavernas lá, que encontraram esses escritos dos essênios, e eles escreviam muito sobre isso. E a partir daí a gente descobriu de onde veio todas essas histórias de anjos. Porque o judaísmo manteve isso como tradição oral, não se escreveu muito sobre isso, né? Veio toda aquela história da Kabbalah, daquelas esoterismos todos lá, que eles não passam para frente, é só entre eles. E se descobriu nesses essênios uma reinterpretação do texto de Isaías 14, que falava da queda de um rei.
Como caíste do céu, ó astro brilhante, filho da aurora, como caíste por terra, tu que ferias as nações. Tu que dizias no seu coração, subirei ao céu, estabelecerei o meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei sobre o monte da assembleia dos deuses, na extremidade do aquilão. Enfim, se vocês leem esse texto lá de Isaías 14, fica muito claro que está falando do rei, do Ciro, né? É Ciro mesmo? Acho que é, né? Da queda daquele rei babilônio. O texto é muito claro. Mas o que se interpretou entre os essênios? Que esse texto não estava falando do rei, estava falando de uma entidade espiritual, do filho da aurora, de um astro brilhante. E daí veio, séculos depois, com o latim, a história do Lúcifer. Lúcifer é astro brilhante. Inclusive no Sábado Santo agora nós cantamos exaltando o Lúcifer, no Exultet. Se vocês ouvem o precônio pascal em latim, fala 3 vezes do Lúcifer. Quem que é o Lúcifer no precônio pascal? Quem que é o astro brilhante, a luminosa aurora, que traz a luz às trevas? É Jesus. Mas o texto latino diz Lúcifer. Lúcifer, Lúcifer, Lúcifer. É só uma palavra, não quer dizer nada. Os essênios criaram toda uma mitologia, então, dizendo que no princípio havia um anjo poderosíssimo, luminoso, que cai por terra. Como caíste do céu, ó astro brilhante, filho da aurora. Esses essênios fogem do convívio dos judeus helenizantes e vivem de forma austera fora das cidades, como exigem os tempos de guerra, que agora é uma guerra espiritual, entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Nos escritos eles dizem que o próprio Deus soltou Beliar contra Israel. Aí surge também esse outro ser aí, Beliar, ou Belial, que significa sem luz. Eles criam essa história de uma guerra entre a luz e as trevas. No Novo Testamento está cheio disso, a luz e as trevas. E o Belial é o sem luz, né? Então a luz é Deus e o sem luz é o Belial. E quem combate contra Israel é o Belial. Aí aparecem outros escritos também, apócrifos judaicos, né? Temos o primeiro livro de Enoque, que é uma coleção de peças de diversas origens e antiguidades, compiladas entre o século II e as primeiras décadas do primeiro século antes de Cristo. Fala da queda dos vigilantes. Lembra dos vigilantes, dos querubins lá? Fala da queda desses vigilantes como estrelas do céu que tornam-se inimigos de Israel. São descritos como leões, leopardos, lobos e serpentes. Agora, a gente pega o livro de Daniel, que também é quase encostando nesse período, né? Cerca de no século 2, 3 a.C., que é do período dos Macabeus. Como que ele ilustra os reis estrangeiros? Como animais monstruosos, né? Essas figuras aí dos leões, leopardos, aquelas imagens apocalípticas do Daniel, é tudo figuras desses animais aí. O Daniel é um livro de estilo apocalíptico, e a apocalíptica surge nesse período aí. Tem um livro de Noé, e também no livro de Enoque, conta a história da revolta dos anjos. Resumindo, é isso aí, ó. Nos primórdios do mundo, 200 guardiães engravidaram 200 mulheres que geraram 3.000 gigantes. Já viram essa história? Está no Gênesis. Esses guardiães ensinaram técnicas aos homens. Os gigantes começaram a devorar os homens que clamaram a Deus. Deus então enviou Uriel a Noé, envia Miguel
para reprimir Semiasa, Azazel e demais guardiães. E aí aparece, pela primeira vez, alguns nomes dessas entidades aí. Algumas boas, como o Uriel e o Miguel, e outras más, como Semiasa, Azazel e outros. Demônios são espíritos dos gigantes mortos no dilúvio, segundo essa história aí, que se organizaram militarmente e lutam com as milícias de Miguel. Esses demônios são acorrentados em grutas subterrâneas durante 70 gerações, até o grande julgamento, quando serão lançados às masmorras de fogo. Os demônios, porém, percorrem toda a terra, fazendo mal aos homens até o juízo final. Isso é o livro de Noé, do século II a.C. Tem um livro dos jubileus, desse período também, também fala de gigantes e mulheres humanas. Agora, uma tentativa de interpretar esses textos, feita mais atualmente, é que isso seria uma sátira político-religiosa. Cabe lembrar que houve nesse período um grupo de judeus tolerantes aos casamentos com gentios. Não tinha lá os macabeus que eram contra os helenizantes, e os helenizantes já queriam fazer casamento misto. No livro dos Macabeus fala isso, né? Que os judeus começaram a se casar com as outras mulheres lá, e isso aí estava complicando a situação. Então, a menção a esses gigantes na Bíblia, né, e nesses apócrifos, fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso está no Gênesis 6, 1 a 4. Que é essa mistura dos filhos de Deus, né, os israelitas, com as filhas de outros povos. Nesse livro dos jubileus, pode referir-se às cisões internas nas comunidades judaicas, instigadas por mastema, que quer dizer ódio ou hostilidade. Em outros textos aparece também o termo Satanás ou Belial. Tudo referente a ódio, a briga, a intriga, vai surgindo esses nomes aí. No mesmo livro de 1 Enoque, é escrito já no tempo de Jesus, faz uma relação entre anjos e justos e os opõe aos judeus e gentios seduzidos por Satanases. Os iniciados essênios aprendiam os segredos da angelologia e juravam segredos sobre os nomes dos anjos, segundo o testemunho de Flávio Josefo, um historiador judeu. Nas grutas de Qumran, tem um texto que diz que os espíritos da verdade e da falsidade lutam dentro do coração humano. Talmud, que é um texto judaico já dos fariseus, né, uma interpretação, são tradições orais, repete a ideia das relações sexuais entre espíritos e homens, né? Fala lá nesse Talmud que Adão engendrou espíritos, demônios e fantasmas noturnos. Aí vem até uma história, não coloquei aqui, que é da Lilith, né? Vem do Talmud, né? Que Lilith é uma divindade, uma deusa qualquer aí, que o Adão, antes de Eva, teve filho com a Lilith. Isso é a tradição judaica desse período aí. Isso não é tradição bíblica, isso não quer dizer nada. Bem, eu vou parar por aqui, porque aqui a gente já chega no Novo Testamento, né? E o Novo Testamento coloca todas essas histórias, nomes de anjos e demônios como fato conhecido, amplamente divulgado, que a gente vê aqui que surgiu nesse período aí intertestamentário. Bem, para não ficar uma má impressão, eu pretendo continuar isso com o Novo Testamento e depois com a patrística e com a teologia e o magistério da igreja, né? Eu não estou aqui querendo dizer que anjos e demônios não existem,
Pelo contrário, são verdades de fé, inclusive dogmáticas, mas eu pretendia purificar a nossa mentalidade quanto a esse assunto, né? Porque a gente vê que muita coisa vem de mitologias, e mitologias que a gente repete. Por exemplo, nome de anjo. Que nome de anjo que a gente tem? Na Bíblia só temos 3. E nome, na Bíblia você vê, o nome é função. O próprio Santo Agostinho depois vai falar assim, anjo não designa natureza, mas uma função, né? Anjo é mensageiro. Então Miguel é Deus, quem com Deus, Rafael é a cura de Deus, enfim, só temos esses 3. O tal do Uriel ali é mitologia judaica, e os outros nomes de demônios também, tudo mitologia judaica. E depois vem outros problemas sobre a ação dos anjos, etc. Pretendo continuar depois. Eu vou terminar por aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade.